Planalto confirma. Bolsonaro vem a Manaus para a reunião do Conselho de Administração da Suframa. O presidente deve trazer novidades sobre recuperação da BR-319. Governador lança hoje plano safra com recursos de 350 milhões para a produção rural do estado. Superlotadas prisões no Brasil gastam 15,8 bilhões ao ano, diz o TCU. Coordenador da Lava Jato diz que decisão de Toffoli sobre COAF é retrocesso sem tamanho. Bolsonaro vai à Argentina hoje para participar de sua primeira cúpula do Mercosul. Brasil assumirá a presidência rotativa do bloco, que pode anunciar acordo sobre o fim da cobrança de serviço internacional em telecomunicações. Câmara dos Estados Unidos condena ataques de Donald Trump contra deputados que pertencem a minorias. Depois de 3 meses de julgamento, o narcotraficante El Chapo recebe sentença nesta quarta-feira nos Estados Unidos e deve ser condenado à prisão perpétua. Acerto de contas. Homem acusado de assaltos é executado em área de mata em Iranduba. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Chuvas isoladas e tempo nublado predominam na região norte nesta quarta-feira. Em Manaus o tempo fica claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas, fala o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 5 milímetros e que a temperatura máxima será de 30 graus. A madrugada termina com 25 graus aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 17 de julho. 198 dias do ano. Faltam 167 para terminar 2019. É dia do bem-aventurado Inácio de Azevedo. Também é o dia do submarinista e o dia da proteção das florestas. O Rio Negro desceu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 99 centímetros. Com grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. Acidentes aéreos marcaram o dia na história. Neste dia também aconteceram os desastres aéreos com o voo TWA 800 1996, Alliance Air 7412 em 2000, TAM 3054 em 2007 e Malaysia Airlines, o MH17 em 2014. A coincidência sobre as tragédias chega a ser assustadora. Em 1996, o voo TWA 800 ao largo da costa de Long Island, Nova York, explode um Boeing 747 da TWA com destino a Paris, matando todas as 230 pessoas a bordo. Em 2000 cai um voo da Alliance Air, o 7412 lá na Índia. Em 2007, queda do Airbus A320 da companhia aérea TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que fazia o voo 3054 com 187 pessoas a bordo. Esse foi considerado o pior acidente aéreo da história brasileira, da América Latina e o 11º do mundo. 2014, queda de um Boeing 777 da Malaysia Airlines, o voo MH17 com 298 pessoas a bordo na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardina. O início de uma nova fase da execução das obras de construção de redes de esgoto na Bacia de São Raimundo vai ocasionar mudanças para quem passa pelo bairro a partir de hoje. Os serviços vão ocasionar a interdição parcial e total de ruas do bairro, assim como o itinerário do transporte público na localidade. As interdições irão ocorrer em 2 momentos na Avenida Presidente Dutra. A partir desta quarta-feira, a interdição será parcial e vai ocorrer na Rua da Cachoeira até as proximidades do Beco Capucho. Essa interdição parcial será até o dia 9 de agosto. A partir do dia 22 de julho, acontecerá a interdição total na Avenida Presidente Dutra, que vai da Rua 5 de Setembro até a Rua da Cachoeira. A liberação do tráfego para veículos será no dia 16 de agosto. Em virtude dessas interdições, algumas linhas do transporte público terão suas rotas alteradas. As linhas 002, 100, 101, 110, 112 e 129 terão seus trajetos alterados devido à interdição na Avenida Presidente Dutra e seguirão pela Rua Boa Vista durante o período da interdição.
A Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA concluiu a obra de drenagem que estava em andamento desde o último dia 10 de junho, no cruzamento das avenidas Torquato, Tapajós e Arquiteto José Henriques, nas proximidades do Centro de Treinamento do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-M. Com a conclusão, o tráfego de veículos foi liberado no local. As obras do Anel Sul continuam com a realização do serviço de reforço de base e aplicação de revestimento asfáltico em trecho da pista da esquerda da estrada do Tarumã, no trecho compreendido entre a ponte do Tarumã e a avenida Torquato Tapajós, com os veículos trafegando pela pista da direita nos dois sentidos. 5h54 em Manaus. Primeiras informações das ruas da cidade. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, Itamar Jardina e ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, Torquato Tapajós, mais um assalto a ônibus durante a noite. Pois é, Paulo, mais uma vez, praticamente no mesmo lugar e a mesma linha, né? A linha mais assaltada, 317. E desde a noite passada não foi diferente, Paulo Guerra, quando 3 homens armados entraram no ônibus, tocaram o terror, colocaram a arma na cabeça do motorista, colocaram a arma na cabeça de passageiro, levaram toda a renda do ônibus e também o pertence dos passageiros, né? O celular, bolsa e muita violência e muita ameaça dentro do ônibus. Pellegrini, esses assaltos a ônibus estão realmente aterrorizando os passageiros. É o grande problema da segurança hoje em Manaus, sem dúvida nenhuma, Paulo. Os números estão aí, até matéria no Jornal da Globo já foi feita que os índices são cada vez maiores, cada vez piores. Manaus é uma das cidades onde mais se assalta ônibus. Pellegrini, pronto-socorros da cidade durante a noite, muito trabalho? Tranquilidade, Paulo, tranquilidade. Podemos colocar dessa forma, tanto no 28 de agosto, quanto no Platão Araújo e também no pronto-socorro João Lúcio. Movimentação bem tranquila, Paulo, sem números que fugissem, né? Aqueles números do cotidiano. Podemos classificar aí uma noite muito tranquila. Instituto Médico Legal também, Pellegrini, felizmente sem muito trabalho, a não ser os exames de praxe, não é, Pellegrini? Sim, Paulo, sim, os exames de praxe, só com os exames de praxe, como exame de corpo de delito e outros demais, Paulo, sem nenhum exame positivo, que respondeu praticamente de trânsito e nem por violência. E um homem foi morto em área de mata lá no município de Iranduba. Ele já tinha uma longa ficha, não é, Pellegrini, na polícia? Ah, sim, Paulo, né? O Zedequias, assaltante, perigoso, famoso por cometer vários crimes, foi assassinado ontem, como você bem colocou, numa área de mata, Paulo. E o crime tem aí características de acerto de ponta. Pellegrini, e o transporte coletivo da cidade sem anormalidade? Operando de maneira tranquila, né? Tanto nos terminais por onde já passamos, Paulo, movimentação que nós acompanhamos todos os dias, conforme a tua orientação. Nós já passamos na garagem da Eucatu, da União Cascavel, essa empresa que cobre principalmente a área da zona norte de Manaus, a área mais populosa. Passamos também na Global, né? Que faz as linhas, tem as suas linhas destinadas à zona leste da cidade, a segunda zona mais populosa, onde temos aí o Terminal 5 com grande movimentação todos os dias, e a saída dos ônibus da Global dá-se de maneira tranquila até o presente momento. Pellegrini, uma grande confusão numa feira da cidade e na área do peixe, não é, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? Mais uma vez a briga na área do peixe ocorreu. E ontem, numa feira aí, que eu não vou nem dizer o nome da feira, Paulo Guerra, mas mais uma vez houve uma briga aí por causa de triângulo amoroso. E dessa vez, Paulo Guerra, dois feirantes, olha que eu nunca tinha visto muito feirante assim não, mas 2 feirantes brigaram pelo amor do mesmo homem. 2 feirantes estavam brigando pelo amor do mesmo rapaz. O rapaz que aproveitava da situação dos feirantes, que feirante sempre anda com dinheiro. Aí ele pegava dinheiro de um, dinheiro de outro. Até que os 2 feirantes descobriram e os 2 brigavam pelo amor do mesmo rapaz. Que coisa, né, Pellegrini? Pellegrini, sabe quem está aniversariando hoje? Arnaldo Santos de Andrade. O nosso Arnaldo Santos aqui da Rádio Difusora, esse narrador de esporte e esse narrador de futebol que, sem dúvida alguma, tem o seu nome marcado na história do rádio do Amazonas.
Arnaldo Santos aniversariando hoje, recebendo as parabenizações de todos os companheiros aqui da Rádio Difusora, da equipe de jornalismo, da Central de Jornalismo, desejando vida longa e muita saúde ao Arnaldo Santos, Alberto Pellegrini. Nosso colega, né? Gente boa da melhor qualidade, Paulo. Tive a satisfação, o prazer de trabalhar com o Arnaldo Santos. O Arnaldo que completa mais um ano de vida, né? E nunca deixa de ser jovem, né? O nosso Arnaldo Santos é sempre aquela cabeça bacana, sempre uma conversa muito boa, sempre alegre, sempre descontraído. Tive a satisfação, repito, de trabalhar com o Arnaldo Santos. Aliás, comecei na Difusora com o Valdir e também no esporte, né? Depois que o Paulo Guerra me trouxe para o jornalismo. Mas antes aí, trabalhava em muitas transmissões aí de campeonato amazonense, junto com o nosso querido Arnaldo Santos. Pois é, não é praxe aqui, mas vamos homenagear o Arnaldo Santos e estender um tapete vermelho para ele com a nossa homenagem. Ele merece. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Até daqui a pouco, Pellegrini. Alô, torcida brasileira. Até daqui a pouco, Paulinho. O eclipse lunar previsto para esta terça-feira foi visto aqui em Manaus no início da noite de ontem. O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham desta ordem. Segundo o Itamar Jardina, dessa forma o planeta faz uma sombra na imagem do satélite natural e acompanhou tudo com uma luneta. IFAM abre inscrições para os primeiros cursos técnicos ofertados pelo Campus Avançado de Iranduba. Quem tem os detalhes é J-Rai. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, lançou ontem o edital número 23/2019, que trata do processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio nas áreas de administração e informática no campus avançado de Iranduba. Serão oferecidas gratuitamente 40 vagas em cada curso para pessoas que já concluíram o ensino médio. As inscrições podem ser feitas pela internet no site do Instituto Federal do Amazonas. Para as pessoas que não têm internet em casa ou encontrarem alguma dificuldade na hora de fazer a inscrição, o IFAM vai instalar um posto de atendimento na Escola Cecília Carneiro de Oliveira, no bairro Novo Amanhecer, que vai funcionar a partir de amanhã, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. Em entrevista na tarde de ontem, o diretor do Campus Avançado de Iranduba, professor Jorge Nunes, deu outros detalhes sobre o processo seletivo para os cursos do IFAM e também falou sobre os projetos do Instituto para o município em 2020. Nesse primeiro momento, o aluno fez a inscrição, o critério será pelo coeficiente de desempenho das médias do primeiro e segundo ano do ensino médio. Não terá prova. Serão 10 dias, a partir do dia 18 até o dia 28, período de inscrição. Depois se dará a seleção. No mês de agosto, concluído tudo isso, iniciará as matrículas e dia 2 de setembro é a previsão para o início das aulas. Mas em 2020, a gente vem com toda a força, já aí com os cursos técnicos integrados, a gente vem realizar aí audiências públicas para decidir realmente quais são os cursos que iremos iniciar para 2020. Durante a entrevista, Jorge Nunes destacou as parcerias do governo do estado por meio da SEDUC e também da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Iranduba. Inicialmente, o IFAM vai funcionar no Centro de Educação de Tempo Integral 7 Maria Isabel Desterro e Silva. A primeira unidade do campus local, no valor aproximado de 7 milhões de reais, deve ficar pronta entre 2020 e 2021. Ainda segundo o diretor, nos próximos 5 anos, o IFAM deve investir mais de 20 milhões de reais em Iranduba com a construção dos módulos complementares do campus avançado. Para o Jornal da Manhã, J-Rai. 6h06 em Manaus. Menos da metade dos 2,7 mil aposentados e pensionistas com aniversário em julho ainda não procederam ao recadastramento anual e obrigatório junto à Fundação Amazon Prev. Até ontem, apenas 1.090 segurados haviam realizado a atualização cadastral. Ou seja, 1.614 beneficiários estaduais podem ficar fora da folha de pagamento de agosto caso não compareçam à instituição previdenciária estadual até o dia 31 deste mês
para quitação documental. Nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, a Secretaria de Estado de Assistência Social realiza no Centro Estadual de Convivência da Família Madalena Arcidal uma programação em alusão à Semana da Cidadania, com atendimentos nas áreas jurídica, de saúde e de beleza. Lá você também pode tirar a primeira e a segunda vias da carteira de identidade. Os atendimentos serão realizados de forma gratuita à população. O Centro Estadual de Convivência Madalena Arcidal fica na Avenida Brasil, no bairro de Santo Antônio. A Defensoria Pública do Estado recomendou às empresas de transporte por aplicativo Uber e 99 que imponham medidas aos motoristas parceiros para evitar o cancelamento de corridas com pagamento por cartão de crédito em Manaus. As responsáveis pelos aplicativos de mobilidade têm 10 dias a partir do recebimento da recomendação para apresentar respostas sobre as indicações feitas pela DPE no documento. 9 anos após o início das operações comerciais da Companhia de Gás do Amazonas, o gás natural canalizado chegou a 13 usinas termoelétricas em 6 municípios do estado. O efeito da mudança da matriz energética está literalmente no ar. Uma redução mensal de queima de 70 milhões de litros de diesel e óleo combustível, antes utilizado no abastecimento dessas usinas, segundo a Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão de Energia. No caminho do gasoduto Quari-Manaus, 5 cidades são atendidas para abastecimento de usinas termoelétricas. Coaria, Noria, Namã, Codajás e Capiranga utilizam gás natural para geração de energia. Em Manaus, até 65% da energia é gerada através do mesmo consumo. 6:08. Depois da Polícia Federal descobrir um desvio de 10 milhões de reais na empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DENIT para fazer a manutenção da BR-364, a administração da Superintendência do DENIT em Rondônia foi repassada para o DENIT do Amazonas. O anúncio da transferência de superintendência foi feita através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Antônio Leite Santos Filho, o diretor-geral do DENIT, autorizou essa mudança. Uma missa na próxima sexta-feira, dia 19, lembrará os 10 anos de falecimento do ex-governador e ex-senador do Amazonas, Gilberto Mestrinho. A celebração ocorre às 19 horas na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, localizada no conjunto Castelo Branco, no Parque 10. Gilberto Mestrinho morreu aos 81 anos, amanhã de 19 de julho de 2009, no Hospital Pronto-Socorro. O político do então MDB estava internado desde o dia 3 por conta de uma infecção nos rins e teve complicações derivadas de câncer nos pulmões. Após uma parada cardíaca, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu. 10 meses antes da sessão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que escolherá a próxima cúpula da corte, magistrados nos bastidores do poder apostam todas as fichas que o desembargador Domingos Jorge Chalub será o próximo presidente da casa. Chalub já presidiu o Tribunal de Justiça em 2009, mas em mandato tampão para completar o período de Francisco Alzir, que se aposentou compulsoriamente. O governador Wilson Lima sancionou a lei número 4.865, que garante o pagamento da segunda parcela do escalonamento 10,85% mais a data base de 2019, 4,58%. Aos policiais militares e bombeiros do Amazonas, proporcionando reposição de 15,43% nos salários das categorias a partir do próximo mês de agosto, conforme acordado em abril, mês da data base. Da mesma forma, também está assegurado na lei o pagamento do retroativo da data base deste ano referente aos meses de abril, maio, junho e julho. Os 4,58% referentes a esses meses serão divididos e pagos em parcelas iguais nos vencimentos de agosto até o mês de dezembro. Após ter contas rejeitadas pelo Pleno do TCE no último dia 3 de julho, o ex-prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura de Maués, Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva, teve as contas reprovadas novamente pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Desta vez, as contas são referentes ao ano de 2011. A decisão foi tomada na manhã de ontem, durante a 22ª sessão ordinária de 2019. Com mais de 20 irregularidades detectadas e a maioria não sanadas, o relator do processo, o conselheiro
conselheiro Júlio Pinheiro condenou o gestor a devolver aos cofres públicos um montante de R$230 mil, referente a multas somadas no valor de 20,4 mil e mais alcance de 209.500. O Tribunal de Contas do Amazonas vai sediar nos dias 22 e 23 de agosto o terceiro Simpósio Nacional de Ouvidorias, que tem como tema Ouvidoria Contemporânea, Governança, Cidadania e Inovação. O evento é promovido pela ouvidoria do TCAM, com a coordenação do ouvidor-geral do Tribunal, conselheiro Érico Desterro, apoio da Rede de Ouvidorias do Amazonas, do Ministério Público de Contas, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e do Instituto Rui Barbosa. O governador cassado José Melo reapareceu em público após um longo período de reclusão em sua casa no Parque das Laranjeiras. Ele participou de uma audiência na Justiça Federal no Aleixo nesta terça-feira no âmbito da Operação Maus Caminhos e suas fases, que investigam desvios de recursos na saúde do Estado. Além de José Melo, estiveram lá a ex-primeira-dama Edilene Oliveira, o ex-secretário de Administração e irmão do ex-governador Evandro Melo e o ex-secretário de Fazenda Afonso Lobo. Os desdobramentos internacionais da atuação conjugada do Ministério Público Federal e da Polícia Federal no Amazonas, na Operação Arquimedes, ganharam reforço a partir desta semana com a realização de missão institucional oficial nos Estados Unidos para tratar das comunicações espontâneas de informações, compartilhamento de informações e dos termos de acordo de cooperação internacional em andamento no caso. O procurador da República Leonardo de Faria Galiano e o delegado de Polícia Federal Caio César Cordeiro de Oliveira Silva, responsáveis pelo caso no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, estão em Washington, D.C., para uma série de diligências e reuniões com agências e representantes do governo americano. As tratativas em andamento visam, entre outros objetivos, possibilitar a repatriação da madeira ilegalmente exportada, conforme provas constatadas e documentadas durante a Operação Arquimedes, e também garantir a ampliação e dar maior eficácia às investigações em andamento no Brasil, além da proposta de criação de equipe conjunta de investigação. Na programação da missão oficial estão previstas reuniões com várias agências envolvidas em procedimentos civis e criminais relacionados à madeira ilegal que entra nos Estados Unidos. Nos documentos de convite enviados ao Ministério Público Federal para participar da missão, o Departamento de Justiça americano adiantou o interesse em desenvolver um plano abrangente de cooperação para o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. O governador Wilson Lima lança hoje o Plano Safra 2019-2020, que vai destinar cerca de 350 milhões de reais para atender produtores rurais, incluindo agricultores, familiares, pescadores, extrativistas e indígenas do Amazonas. Os recursos contemplam ações de estímulo à atividade agropecuária, oferta de assistência técnica e crédito e apoio à comercialização. O evento será às 9h30 no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. O presidente Jair Bolsonaro deve apresentar novidades sobre a BR-319 durante sua visita a Manaus no próximo dia 25. Ele vai participar da primeira reunião deste ano do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, o CAIS, que já foi remarcada 2 vezes. A informação foi confirmada pela assessoria do porta-voz da Presidência da República e pelo próprio superintendente da SUFRAM, Alfredo Menezes. Segundo a assessoria de imprensa da autarquia, o presidente vai participar da reunião para que projetos sejam aprovados, além de fazer lançamentos relacionados à BR-319 e ao processo produtivo básico, o PPB. Devem também participar da reunião o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é presidente do CAS, além dos ministros da Defesa, da Infraestrutura, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, de Minas e Energia, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do Meio Ambiente, do Turismo e do Desenvolvimento Regional. Todos esses ministérios compõem o CAS, conforme o decreto 9.912 de 10 de julho de 2019. Além deles, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco da Amazônia, um representante das classes produtoras e outro das classes trabalhadoras tem assento garantido. Este ano o CAS ainda não se reuniu, o que gerou diversas reclamações de políticos, personalidades da indústria e do comércio. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, tivemos uma noite e madrugada considerada das mais tranquilas na noite e madrugada. Paulo Guerra, para você ter uma ideia, no pronto-socorro 28 de agosto, o plantão foi com apenas 2 atendimentos, um por agressão física, outro por acidente de trânsito, um atropelamento que deixou uma pessoa com ferimentos leves pelo corpo.
Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, no gigante da zona leste de Manaus, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, foram murros, chutes, socos, pontapés e muitos bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, esse homem se envolveu em uma briga entre familiares, e aconteceu que ele acabou apanhando dos primos e dos cunhados. As informações também dão conta de que ele é usuário de droga, sempre ficava roubando dentro da casa, sempre chegava aprontando, e ontem levou um piau, levou uma pisa, levou uma peia e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde após alguns curativos foi liberado. Olha a faca, olha a morte! O homem foi barbaramente esfaqueado, levou uma facada na barriga. Tudo aconteceu após uma briga de bar. As informações dão conta de que os dois estavam bebendo, estavam conversando, estavam achando graça de tudo. Daí, de repente, eles foram bebendo cada vez mais, houve uma discussão. Essa discussão foi se acalorando e acabou na peia, depois em facadas. O homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte. E se não é ação dos anjos da vida do João Lúcio, técnicos e enfermagens, enfermeiros e os médicos, algo de pior poderia ter acontecido. Ele agora já não corre risco de morte, não vai partir desta para pior. Pelo menos por enquanto, graças à ação da equipe do Dr. Silvio Romano, o diretor do pronto-socorro João Lúcio, que comanda os anjos da vida. Pronto socorro Platão Araújo. No pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de uma briga, mais uma vez um triângulo amoroso. Mais uma vez um triângulo amoroso, por pouco não acaba em tragédia. Paulo Guerra e ouvintes, um homem lá na Vila da Prata, famoso namorador dali da área da zona oeste da cidade, hoje um homem dominado pela mulher. Porém, Paulo Guerra e ouvintes, aqui e ali ele dá uma fugida. As informações dão conta de que por muito pouco ele não era baleado, levava facadas de um marido de uma mulher que estava de tocaia, estava assim, enciumado, e o namorador dali da área fugiu em um carro preto. O marido da mulher continua à procura do namorador da zona oeste da cidade, que anda em um carro preto. Pronto socorro Platão Araújo, ainda em destaque. O homem levou 2 teçadadas na costa. Uma bateu com a navalha do teçado, com a outra ele bateu com a costa. As informações dão conta de que o homem gritou mais quando o teçado bateu com a costa, chupou na costa do vagabundo. As informações dão conta de que ele estava roubando lá na área e acabou levando as teçadadas. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Lá no município de Itacoatiara, nem a casa do Senhor está tendo paz, Paulo Guerra. Joanildo Barbosa Rodrigues, pensa no bandido, nome feio, Joanildo Rodrigues, o Goga, é melhor chamar de Goga mesmo, e o parceiro dele, o Anderson Camelo dos Santos, de 29 anos, foram presos, Paulo Guerra. Eles estavam furtando os instrumentos musicais de uma igreja evangélica lá no município de Itacoatiara, tá vendo? Estão roubando a casa do Senhor lá em Itacoatiara, mas a polícia chegou junto, fez um trabalho bacana, já estava investigando e prendeu. O delegado Lázaro Mendes, lá de Itacoatiara, foi quem comandou as ações da prisão dos 2 ladrões de instrumentos musicais.
Rapaz, um deles estava completamente, drogado, são usuários de droga, estavam também roubando instrumentos musicais lá da igreja. Já pensou o pastor querendo recolher a sacolinha e não tinha a guitarra para aquele fundo musical? De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda dando continuidade ao nosso noticiário policial, o ônibus da linha 317, que faz linha ali pela Torquato Tapajós, indo até a área do Viver Melhor. Mais uma vez na Torquato Tapajós, o ônibus foi assaltado e mais uma vez o 317. Desta vez, Paulo Guerra e ouvintes, 3 homens entraram dentro do coletivo. Entraram dentro é forte, né? Não podia entrar para fora. Entraram no coletivo e fizeram um assalto. Paulo Guerra, colocaram arma na cabeça do motorista, colocaram arma na cabeça dos passageiros, ameaçavam matar todo mundo, deram tapa em homens, mulheres e estavam ameaçando, estavam muito violentos, humilharam os passageiros, levaram bolsas, celulares, carteiras porta-cédulas, levaram também a renda do ônibus e levaram também a parte dos pertences do motorista e da cobradora também do ônibus. Paulo Guerra, foi um momento de terror para os passageiros do ônibus da linha 317. É mais um assalto nas linhas de ônibus de Manaus. Uma vergonha, sinceramente, uma vergonha. Manaus aí sendo destacada Brasil afora, até no Jornal da Globo já saiu em relação a assalto a ônibus. Vamos esperar aí mais uma vez que o governador Wilson Lima, confiamos no governador Wilson Lima, o governador Wilson Lima vai dar um jeito, sem dúvida nenhuma, puxar a orelha do pessoal da segurança para ver se acaba com essa patifaria de assalto a ônibus na cidade. Denúncia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, moradores da Avenida Tarumã, no trecho compreendido entre a escola Luizinha Nascimento e a Major Gabriel, estão sendo aí perturbados. É que lá fica a sede do Bingo Amazonas da Sorte e todos os dias o trio elétrico fazendo barulho e atrapalhando aulas no Luizinha Nascimento, acordando o pessoal antes das 7 horas da manhã. O cara começa a testar o som. Alô, Wilson, alô, aqui é o Baiano, alô, 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 testando o som e acorda todo mundo. Um trio elétrico poderoso, não deixa ninguém dormir lá na área da Major Gabriel até o Luizinha Nascimento, isso pela Avenida Tarumã, pela Rua Tarumã. Na Tarumã, entre a Major Gabriel e o Luizinha Nascimento, ninguém dorme. Os moradores desse trecho estão reclamando muito do barulho ensurdecedor causado pelo trio elétrico do Bingo Amazonas da Sorte. Fiscalização na área! A ver se o pessoal consegue estudar direito, os alunos do Luizinha e também o pessoal os moradores dali da área conseguem ter um pouquinho de paz. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção! Graças ao trabalho da polícia, nenhuma morte por violência na cidade nas últimas 24 horas. Graças ao trabalho da polícia, a pedra está vazia. A pedra está criando teia de aranha. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para não dizer que passou em branco, lá no município de Iranduba, um conhecido assaltante, um conhecido bandido, foi assassinado numa área de mata lá no município de Iranduba. O nome dele, ele é conhecido apenas lá na área como o Zedequias.
o Zedequias foi morto numa área de mata. Ele já tinha várias passagens pela polícia e foi morto com 4 tiros espalhados pelo corpo. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deslocou uma equipe para o local. Nosso Departamento de Perícia Técnica Científica é referência no Brasil, um dos melhores, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vem batendo recordes aí de elucidação de crimes de homicídio. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com o dia de sorte, concurso 176, dezenas sorteadas 03, 04, 06, 09, 10 18, e 29. 03, 04, 06, 09, 10 18 e 29. Mês da sorte foi junho. Não teve ganhador. 6 números, 73 apostas, cada uma vai receber R$2.142,12. A dupla cena concurso 1961 teve um ganhador no segundo sorteio. A aposta foi feita no Rio de Janeiro. Primeiro sorteio, dezenas 16, 17, 26, 27 28 e 33. No segundo sorteio que teve o ganhador do Rio de Janeiro, as dezenas foram 01, 04, 06, 10 11 e 12. Time Mania concurso 1357, dezenas 11, 16, 29, 32, 35 65 e 67. Time do coração foi o Guarani de São Paulo. Prêmio acumulado. Aqui na concurso 5021, dezenas sorteadas 03, 04, 23 34 e 78. 03, 04, 23 34 e 78. Aqui na saiu para um apostador lá de São Luís do Maranhão. Ele vai receber R$637.075,60. A quadra vai pagar para 49 apostas R$7.057,98. A Lotomania concurso 1987 saiu para um apostador de Goiânia. O prêmio estava acumulado, ele vai receber R$2.031.349,90. 19 acertos, 4 apostas, cada uma recebe R$57.879,11. Dezenas sorteadas 00, 03, 11, 13, 18, 19, 21, 31, 37, 42, 43, 44, 50, 53, 57, 68, 69, 78, 92 e 98. e 00. Claro que já dissemos no começo. 6h35 em Manaus. Esportes. Placar dos jogos de ontem, Campeonato Brasileiro Série B. Curitiba 2, São Bento 1. Ponte Preta 0, Atlético Goianiense também 0. Campeonato Brasileiro Sub-20. Ponte Preta 0, Vasco 1. Copa Sul-Americana. Vai cuidar 2, Royal Paris 1. Hoje é dia de decisão na Copa do Brasil. Às 19h15 jogam Atlético Mineiro e Cruzeiro. E ainda Bahia e Grêmio. 21h30 tem Flamengo e Atlético do Paraná. E Internacional e Palmeiras. Por meio de nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol desmentiu o presidente do Corinthians, André Sanches, na noite de ontem. No comunicado, a entidade negou que o diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, tenha entrado em contato se oferecendo para o cargo de coordenador da seleção brasileira principal, vago desde a saída de Edu Gaspar para o Arsenal. O atacante Birubiru do Botafogo evoluiu em seu quadro clínico ontem à noite. No treino da tarde no estádio Newton Santos, o jogador sofreu mal-estar, caiu desacordado no gramado e foi levado de ambulância para a Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Presente no local, o médico Eduardo Saad deu um parecer sobre o quadro clínico do atleta. Foi o cardiologista quem realizou uma ablação em Birubiru enquanto o jogador atuava no Xangai Shenzhen da China. No ano passado, Saad disse não saber explicar como ocorreu esse mal-estar em Birubiru durante o treinamento de ontem à tarde. Também afirmou que não se pode afirmar que o atacante tenha sofrido uma parada cardíaca após cair desacordado. 6
Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou perto da estabilidade ontem. O Ibovespa encerrou o dia em leve queda de 0,03% a 103.775 pontos. O dólar fechou em alta também, acompanhando o exterior após a divulgação de dados econômicos fortes nos Estados Unidos. O mercado também segue de olho nas discussões sobre a reforma da Previdência. A moeda em Yankee subiu 0,35%, vendida a 3,76. As vendas de veículos financiados tiveram alta de 9% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, somando 2,87 milhões de novos e usados. As informações são da B3, que opera a base integrada de dados que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos oferecidos como garantia em operações de crédito. O governo deve anunciar nesta semana a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O valor ainda não está fechado, mas a previsão da equipe econômica é que a medida resulte na injeção de 30 bilhões de reais na economia. A liberação valerá para os trabalhadores com contas ativas ou inativas. O Palácio do Planalto informou ontem que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai ao arquipélago de Fernando de Noronha nesta quinta-feira para vistoriar os serviços prestados pela concessionária Eco Noronha, empresa que administra as visitas ao Parque Marinho. Salles será acompanhado pelo presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Gilson Machado. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o contrato em vigor será respeitado, mas a ideia é tentar buscar de forma consensual a redução de tarifas de visitação cobrada dos turistas que frequentam o atrativo. O site Não Me Perturbe já teve 620 mil pessoas cadastradas no primeiro dia no ar. A iniciativa das operadoras de telecomunicações atende a uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O site é um canal no qual podem se cadastrar pessoas que desejam mais, não desejam mais receber chamadas de telemarketing, de serviços de telefonia, dados e de TV paga. O Ministério da Educação lança oficialmente hoje o programa Futurice, destinado a alterar a estrutura de financiamento e gestão das universidades e institutos federais. Ainda em fase preliminar, a proposta do governo federal será submetida à consulta pública a partir desta quarta e até o dia 31 de julho. O Brasil gastou 15,8 bilhões para custear os sistemas prisionais em 2017 e precisaria investir mais 5,4 bilhões por ano até 2037 para dar mais estrutura e acabar com o déficit de vagas nas cadeias. Os dados estão em uma auditoria do TCU, o Tribunal de Contas da União, que gerou uma decisão com uma série de críticas e recomendações ao Ministério da Justiça e Estados. A Procuradoria de Paris solicita um julgamento contra a companhia aérea Air France e o encerramento do processo do caso do Airbus após a investigação sobre o acidente do voo Rio-Paris que matou 228 pessoas em 2009, informaram nesta quarta-feira a agência France Press fontes concordantes. A Procuradoria considera que a companhia aérea foi negligente e imprudente por não ter fornecido aos seus pilotos informações suficientes sobre o procedimento a ser adotado em caso de anomalias relacionadas às sondas que permitem controlar a velocidade da aeronave após vários incidentes do mesmo tipo nos meses que antecederam o desastre. 6:43. Grupos de defesa da mulher atenderão vítimas de abuso em Uruburetama, no Ceará, onde o médico e prefeito José Hilton Paiva é suspeito de filmar abuso de mulheres durante atendimento em consultório. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará decidiu pela interdição cautelar do médico. Ele também foi afastado do cargo por 90 dias. O PDT faz reunião conjunta de Executiva Nacional, movimentos partidários e Comissão de Ética para discutir o resultado da votação da reforma da Previdência, conjuntura nacional e início de análise dos casos de deputados que não seguiram a orientação partidária e votaram a favor da reforma. Decisão de março do Diretório Nacional havia fechado questão contra a reforma por unanimidade. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pretende explicar a caixa preta na instituição financeira em até 2 meses, disse ontem o novo presidente da instituição, Gustavo Montezano. Ele disse que não tem opinião formada sobre as gestões anteriores, mas que precisa explicar decisões tomadas nos últimos anos pelo banco. O ator americano Austin Butler
de 27 anos, foi escalado para interpretar Elvis Presley na cinebiografia sobre o cantor, dirigida por Baz Luhrmann. O cineasta indicado ao Oscar por Moulin Rouge, Amor em Vermelho, em 2001, também escreve o roteiro do filme, que ainda não tem título nem previsão de lançamento, mas conta ainda com Tom Hanks no elenco. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, divulgado ontem, diz que cerca de 1,7 milhão de pessoas em todo o mundo foram infectadas pelo vírus em 2018, uma redução de 16% em relação ao ano de 2010. O documento atualizado global sobre a AIDS Comunidades no Centro revela que a queda foi impulsionada principalmente por progressos no leste e no sul da África. O ex-presidente peruano Alejandro Toledo foi preso nos Estados Unidos na manhã de ontem, segundo informou o Ministério Público do Peru. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos atende um pedido para que Toledo seja extraditado ao seu país de origem, onde foi denunciado por supostamente receber propina milionária da construtora Odebrecht. O ex-presidente foi levado para se apresentar diante de um juiz da Califórnia e, segundo as autoridades americanas, ficará sob custódia, pelo menos até sexta-feira, quando terá nova audiência. E já se sabe que lá no Peru não terá Toledo livre. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos voltou nesta terça-feira para condenar o presidente Donald Trump por atacar racialmente 4 deputadas democratas pertencentes a minorias em uma votação simbólica que visa constranger o presidente e seus colegas republicanos que ficaram com ele nessa questão. 4 republicanos se juntaram a todos os democratas da Câmara e um deputado independente para repreender o presidente pela série de tweets que publicou no domingo, nos quais ele disse a um grupo de deputadas para irem para casa e ajudarem a consertar os lugares completamente quebrados e infestados de crimes de onde vieram. O julgamento do mexicano Joaquim Chapo Guzmán em Nova York foi um mergulho surrealista dentro de um dos maiores cartéis de drogas, uma janela aberta para a vida até então misteriosa do chefão mexicano, famoso pelos túneis construídos para traficar drogas para os Estados Unidos ou para escapar da cadeia. Ele será sentenciado nesta quarta-feira e deverá ser condenado à prisão perpétua. Como uma série de TV sobre o narcotráfico, dezenas de personagens reais, incluídos 56 testemunhas do governo americano, entre eles velhos sócios do Chape, rivais e até uma ex-amante, agentes do FBI, da Agência Antidrogas DEA ou da Patrulha da Fronteira, relataram a história do famoso criminoso. Raquel Dante recebe em Brasília força-tarefa da Lava Jato. Segundo a assessoria, o encontro serviu para que a PGR demonstrasse apoio institucional aos procuradores, depois de site divulgar mensagens atribuídas a eles e ao ministro Sérgio Moro. Previdência. Líder do governo diz que o Senado certamente incluirá estados e municípios na reforma. Segundo Fernando Bezerra, a MDB de Pernambuco, os senadores devem fazer a inserção em PEC paralela. Servidores de estados e municípios foram retirados da reforma durante análise na Câmara. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fez um apelo nesta terça-feira para que partidos da oposição apoiem a reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência quando a proposta de emenda à Constituição chegar ao Senado. A expectativa do parlamentar é que a votação na Câmara seja concluída na primeira semana de agosto, seguindo para a apreciação dos senadores. O presidente Jair Bolsonaro disse que por ele está definida a indicação do filho Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos. Foi depois de uma reunião ministerial no Palácio Alvorada que Jair Bolsonaro saiu dizendo que a decisão estava tomada. Vai mesmo indicar o filho Eduardo Bolsonaro para ser embaixador lá nos Estados Unidos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que recebeu um telefonema de Jair Bolsonaro perguntando qual seria a impressão do Senado. Eu manifestei que isso é uma manifestação pessoal do presidente e tem que decidir que se irá indicar, e como presidente do Senado eu vou encaminhar para a Comissão de Relações Exteriores. Senadores irão fazer a sabatina depois da votação em plenário. O vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Marcos Duval, do Cidadania, fez um apelo para que Jair Bolsonaro voltasse atrás. O líder do Podemos disse que vai apresentar uma proposta de emenda constitucional. Quer limitar a prerrogativa presidencial para a escolha de embaixadores dentro do quadro de diplomatas. É uma indicação surreal. Não há aqui certamente compreensão para essa providência. Terá o presidente sérias dificuldades para a aprovação do nome se realmente se concretizar, disse o senador Álvaro Dias. A senadora Simone Tebet, do MDB, já vem criticando a escolha de Eduardo Bolsonaro e considera um erro do presidente. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Rio, Eduardo Elage,
criticou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e pela Receita Federal, sem autorização prévia da Justiça. A decisão de Toffoli acolhe pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, foi publicada na última segunda-feira, mas divulgada apenas ontem. Horas depois, o chefe da Lava Jato, o Fluminense, se pronunciou. A decisão monocrática do presidente do STF suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil, escreveu a Laje. O procurador do Ministério Público Federal avalia ainda que, ao exigir decisão judicial para a utilização de relatórios do COAF, o STF aumenta o já combalido grau de congestionamento do judiciário brasileiro. O procurador afirma ainda que se trata de um retrocesso sem tamanho que o Ministério Público Federal espera ser revertido pelo plenário do STF o mais breve possível. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje em Santa Fé, na Argentina, da 54ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. Será a sua primeira participação. O Brasil assumirá o comando rotativo, serão 6 meses do bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A intenção do governo brasileiro é manter as prioridades estabelecidas na gestão argentina, como a abertura de mercados com assinatura de acordos comerciais e a revisão de tarifas externas comuns. A expectativa é que alguns anúncios sejam feitos durante a cúpula. É esperado, por exemplo, o acordo que prevê o fim da cobrança do roaming internacional em serviços de telecomunicação entre países do Mercosul. Entre os acordos a serem assinados na cúpula do Mercosul, um deles deve permitir a brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios ter assistência consular diplomática em embaixadas de qualquer um dos países que compõem o bloco quando não houver representação de seu país de origem. 6h51. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo. Decisão de Toffoli atinge caso de lavagem de dinheiro no país todo, diz chefe da Lava Jato no Rio de Janeiro. Folha de São Paulo. Líder do governo no Senado diz ter maioria para aprovar Eduardo como embaixador. O Estado de São Paulo. Bolsonaro não recorre e Justiça encerra processo contra esfaqueador. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia reprime manifestação de estudantes na porta do MEC. Valor econômico. Abrir caixa preta é a primeira de 5 metas, diz novo presidente do BNDES. Estado de Minas. Polícia prende vereador acusado de matar prefeito por causa de porteira em lote. Jornal do Comércio no Recife. Corregedoria do Ministério Público investigará palestra de Deltan Dallagnol. Fortaleza, Diário do Nordeste. Em 12 horas, quase 250 mil pessoas solicitaram bloqueio de ligações de telemarketing. Porto Alegre, 0 hora. Após divulgação de novas mensagens, Raquel Dodge manifesta apoio à força-tarefa da Lava Jato. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. A arrecadação estadual soma 5,8 bilhões no semestre. Em tempo. Bolsonaro participará do CAS no dia 25 em Manaus, confirma Suframa. A crítica. Projeto de lei, Câmara Municipal, guerra aos plásticos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Está terminando o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.